A inauguração do espaço chamado Memória e Cultura Unimed Federação RS foi presenciada por profissionais da saúde e cultura no dia 25 de junho. Construída nos anos 30 e tombada pela equipe do Patrimônio Artístico Histórico do município de Porto Alegre, a residência foi transformada com a proposta de preservar, manter e difundir a história do cooperativismo médico. Além da exposição permanente sobre o cooperativismo médico, que ocupa as salas do térreo, a Casa Memória e Cultura tem no seu segundo pavimento a sala multifuncional, espaço para exposições temporárias, palestras, oficinas e ações educativas. Alexandre Appel foi conhecer o espaço Memória e Cultura da Unimed RS, que está aberto à visitação desde o dia 26 de junho. Estamos no Núcleo Memória e Cultura da Unimed Federação do Rio Grande do Sul, aqui na rua Santa Terezinha, 263, aprazível rua Santa Terezinha. Eu tenho memórias dessa rua do meu tempo de infância. Tinha uma tia já falecida, muito querida, pianista, Norma Boiunga, que morava aqui nessa rua. Então, essa rua faz parte da minha vida. Eu estou conversando com o Everton Quevedo, professor Everton Quevedo, que é supervisor do Núcleo Memória e Cultura da Unimed Federação. O Dr. Mai, na inauguração, dia 25 de junho, disse que memória e cultura, a casa dos nossos tempos. Diz que ele sonhava com um lugar que pudesse ser armazenado, guardado e pesquisado a história do cooperativismo médico no Rio Grande do Sul. Começou por aí, Everton? Então, a proposta, né, tem muito a ver, então, com esta perspectiva, né, muito sábia do Dr. Mai em preservar, né, a memória e a história. Né, e esse investimento diz respeito a isso mesmo, a essa vontade, enfim, e o entendimento, principalmente o entendimento de que essas questões ligadas ao patrimônio, às trajetórias, elas são importantes, né, e são relevantes. E elas dizem não só em relação à Unimed, né, mas ao cooperativismo de um modo geral e muito da nossa sociedade. Então, acreditamos, né, que o maior, né, o grande mérito desse processo todo tem a ver com a inserção, né, da Unimed, do cooperativismo na sociedade, como que isso reflete, né, no nosso dia a dia. E o nosso objetivo aqui é esse, é trabalhar com essa, né, perspectiva de uma construção social a partir desses ideais, né, tão interessantes e tão importantes que são os ideais do cooperativismo. Alavancados, né, aqui, né, especialmente pela questão da medicina, que é óbvio, né, uma outra área tão importante, né, para o nosso desenvolvimento. Esse prédio é um prédio histórico, um prédio antigo aqui na Santa Terezinha, que tem um casaril maravilhoso. A maioria das casas aqui são tombadas pelo patrimônio. Como é que foi a reforma desse prédio, professor? Na verdade, né, esta casa, ela está inventariada, né, pela EPAC, no nível municipal. Né, então, ela é reconhecida como uma casa importante, né, para a construção da cidade, para a constituição da cidade. Né. Essa casa ela data da década de 30, então é um exemplar interessante, também por se tratar de uma arquitetura anterior à Segunda Guerra Mundial, então é algo bem significativo, e a gente respeitou, né, para fazer as alterações possíveis nessa casa, e a reforma e restauro também, respeitamos todas essas regras. Né. Temos as licenças do Instituto responsável, né, então, porque isso tudo muito importante. Né? Quanto tempo demorou a reforma dessa casa? Demorou cerca de um ano. E a pesquisa de todos os documentos que estavam de posse da Federação da Unimed do Rio Grande do Sul, da história da Unimed, convenções, eventos, reuniões, decisões. Como é que foi reunir esse material todo, professor?
A gente diz que isso é um trabalho que não termina, né? Porque a gente está sempre descobrindo coisas novas. Tá? Então, a gente tinha um trabalho inicial quando chegamos aqui e muitas coisas já levantadas, né? Então, a gente deu uma, digamos assim, uma equalizada nesse processo todo, constituímos, né, de forma, dentro das normas da arquivística, enfim, né, da própria história, construímos essas informações, mas a gente sempre diz que esse trabalho não termina, né? A gente sempre se realizam reuniões e atividades que são necessárias, né, que geram documentação que precisa ser guardada. Então, isso não tem fim. Mas, de um modo geral, o grosso do trabalho que nós já realizamos, a gente tem, né, em torno de 3 anos de trabalho, né, nesse levantamento, nessa pesquisa, nessa organização, dando esses ritos necessários para que esse material possa ser disponibilizado, né, porque a gente precisa, qual é o objetivo? Organizar todo esse acervo, mas que esse acervo possa ser difundido, que a gente possa dizer que ele existe, que a gente possa organizar, então, exposições, que a gente possa divulgar que ele está aberto à pesquisa, porque a gente sabe que tem uma série de pesquisas acadêmicas na área do cooperativismo, né, na área das ciências sociais, da história, que envolvem essas questões todas. Né? Esses documentos, esse acervo, já é possível de ser pesquisado por quem tiver interesse. Com certeza, com certeza. Como eu disse, esse material, né, a gente está no processo de organização, mas ele está à disposição, né, sem dúvida. Muito bem. O professor Everton é um historiador que entrou na cooperativa em 2017, após 12 anos como diretor do Museu da História da Medicina, aqui do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada aqui, professor? Você nos acompanha agora, por favor. Muito bem, então, vamos dar uma percorrida aqui nesse espaço. Eu imagino o tempo para conseguir organizar tudo, professor. Não, isso é verdade, né? Mas a gente contou com uma equipe, né, muito responsável, enfim, né, que nos auxiliou bastante, desde pensar o layout até mesmo selecionar os materiais. Né? Aqui estão troféus na área dos esportes. Isso, exatamente. A gente quis dar aqui um destaque, né, para uma das atividades que a Unimed desenvolve já há alguns anos, né, que são os jogos de integração do sistema Unimed. Muito legal. Trouxe algumas apenas, né? Trouxemos alguns itens deste acervo, né, para mostrar também, né, essa ligação, né, não é simplesmente o plano de saúde, é uma atividade, é uma instituição que investe nas pessoas, que investe na perspectiva da saúde, do esporte. Perfeito, perfeito. Né? Aqui, professor, me chamou a atenção que nós temos uns cofres aqui. Nós temos cofres, uma abertura, eu não sei se é muito fácil, talvez seja difícil. O que tem dentro desses cofres aqui? Na verdade, isso é um arquivo deslizante. Isso é um arquivo, é uma sistemática moderna, né, para guarda e preservação do acervo. Aqui tem documentos. Tem documentos. Esses materiais que eu mencionei, né, sobre o cooperativismo, esses que estão disponíveis para pesquisa e que nós seguimos organizando, eles estão armazenados e guardados aqui nesse espaço. Então, esse é um material bem moderno, enfim, né, e que auxilia muito nesse processo de preservação. Se vocês prestarem bem atenção, a gente tem ali dentro... um desumidificador, eu já vi. Isso aí. Temos... Já vi aqui no chão. Exatamente. A gente tem um desumidificador, a gente tem lá em cima um aparelho de ar-condicionado, tudo para a gente manter a temperatura, né, e a umidade relativa do ar dentro das normas, né, legais, interessantes para a preservação desse material. Então, a gente está pensando em tudo aqui. Tudo, né, na organização desse material e na manutenção desse material. E esse material estava em boas condições? De um modo geral, sim. Se a gente pensar que a instituição, né, tem 47 anos agora, né, na perspectiva histórica, isso é um tempo curto. É um tempo curto, é verdade. Tempo curto. Documentos datilografados? Exatamente, datilografados, alguns até manuscritos. Manuscritos? Os primeiros manuscritos. Se a gente pensar, é um período curto, mas a gente quer que esse material perpetue, que ele dure para sempre. Claro, claro. Então, nada mais justo que a gente investir nessa perspectiva. E a gente fez questão de que esse espaço fosse assim, com vidro, justamente para o nosso visitante ter essa impressão, nos perguntar o que é isso e a gente ter a oportunidade de falar para ele, né, a respeito da importância da preservação. Muito bem. Aqui nós temos, deixa eu chegar para esse outro lado de cá, uma linha do tempo, como tudo começou. Essas fotos são de quando, professor? Então, aqui a gente tem, nesse painel, de modo geral, né, a ideia é mostrar a trajetória do cooperativismo e da Unimed Federação.
Então, a gente tem fotos dos mais variados períodos, temos referência lá do século XIX ainda, temos uma referência já do século XX, aqui com a visita, do Dr. May, hoje é o Museu dos Pioneiros. Então, esse painel, de um modo geral, a ideia é mostrarmos a trajetória, então, mais uma vez, do cooperativismo. Então, a gente traz os principais pontos e vamos crescendo, digamos assim. Aqui tem o médico Edmundo Castilho, 1930 a 2016, foi o idealizador e um dos fundadores do sistema Unimed, em 18 de dezembro de 67, na cidade de Santos, São Paulo. E aqui a gente está vendo as primeiras reuniões. Isso, algumas reuniões aqui do Rio Grande do Sul, A gente quis mostrar essa ligação, então, dessa trajetória da Unimed Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, Essa participação do Dr. Castilhos aqui na formação das Unimeds no Estado, aqui no Rio Grande do Sul. E aqui nós estamos vendo um vídeo onde aparece o Dr. Nilson Luiz May, presidente do sistema Unimed RS, contando a história, a primeira cooperativa médica do Brasil, contando a história do cooperativismo, que hoje, 345 cooperativas. E a de Londrina é a primeira das mais de 30 que são criadas durante o ano de 71. Antiga, né? É antiga, exatamente. Então, a gente tem aí 50 anos do sistema, recém-completados, e uma quantidade significativa, então, de pessoas que possuem esse plano de saúde. Então, para a gente pensar, quando a gente vê 345 cooperativas, a gente pensa a quantidade de pessoas, de empregos gerados, e a quantidade de vidas, principalmente, que a Unimed é gestora, com que a Unimed trabalha. É uma infinidade de pessoas. Muito bem, professor Everton, vamos chegar mais para cá. A Unimed no Rio Grande do Sul. Chegando ao Rio Grande do Sul, a notícia de bem-sucedida para o Santíssimo, um grupo de médicos da cidade de Erechim, em 5 de outubro de 71, fundou a primeira Unimed do Estado. Erechim foi a precursora. A precursora. E aqui a gente tem ali a reprodução da ficha número 1 do primeiro médico cooperado no Rio Grande do Sul. Então, em 24 de junho, ele era nascido de 41, e ele, na cidade de Erechim, tem o telefone com 4 números. Que interessante. Qual é a data dessa filiação dele? Em 71, então. 1971. Ficha datilografada, professor. Exatamente. Então, é a reprodução do documento original, digamos assim, a certidão de nascimento do sistema Unimed no Rio Grande do Sul. Muito bem. Aqui, a Unimed Federação, quando surgiu. A primeira federação foi de São Paulo, criada em 71. No Rio Grande do Sul, a entidade é criada em 25 de junho de 72, em Caxias. Tinha só 7 singulares. E seu primeiro nome foi FECOMED. Que interessante isso. Quer dizer que a Federação do Rio Grande do Sul é a segunda. É a segunda, isso. Então, a gente tem nesses painéis, a gente faz uma homenagem às pessoas que pensaram, então, essa instituição. Aqui estou vendo o livro de atas. Exatamente, o livro de atas, e aqui em cima na reprodução é a ata de fundação. Ata de fundação da Federação do Rio Grande do Sul. E essa letrinha bonita era de uma secretária? Olha, pelo que a gente identificou, era de um dos médicos que fez que secretariou o evento, a atividade. Que espetáculo. Estatutos da primeira federação, que se chamava FECOMED, datilografado, uma máquina IBM, porque esse tipo, eu me lembro que era uma máquina IBM elétrica, essa aqui já era elétrica. Olha aí, já tá melhor, né? A expansão da federação e de suas ações. Mas que bonito isso, doutor May, jovenzinho, outros diretores, lançamento da pedra fundamental do Hospital Unimed Centro-Sul. Que coisa, o sistema cooperativo empresarial, aqui já mostrando a Unier, o Instituto Unimed, a Unicop. A Unier hoje é uma das principais empresas de resgate médico do mundo, com equipamentos extremamente modernos, com uma equipe técnica altamente treinada, professor. Certamente. Então, a ideia nesses 2 últimos painéis é mostrar esse desenvolvimento todo, dessa potencialidade toda a partir, da fundação da Unimed. Muito bem. Estou vendo umas fotos aqui. 8ª Convenção Estadual, 14 e 16 de agosto de 92, no Laje de Pedra.
19ª Convenção, 1989, diretoria visitando as obras da sede. Aqui a sede da Federação hoje é uma maravilha. Troféu Mérito Logista. Posse da diretoria 2012-2015, agora mais recente. E lá em cima, professor Clóvis, o que nós temos lá em cima? Que eu sei que tem um outro pavimento lá em cima. Isso. Então, o espaço foi pensado, esse andar, para a gente homenagear, então, o cooperativismo e a questão do cooperativismo médico, da Unimed, né? E a gente pensou no nosso segundo andar, num espaço multifuncional, onde a gente possa receber atividades culturais das mais variadas. Né? Agora a gente está com uma exposição. Qual exposição? Uma exposição que remonta, então, relembra, né, os 500 anos da morte do Da Vinci. Né? Leonardo da Vinci, 500 anos. Exatamente, 500 anos pós-morte do Da Vinci. Uma exposição do Dr. Paulo Favalli, um médico cooperado, né, da Unimed Porto Alegre, então, nosso parceiro. E a ideia, então, é, nessa exposição, né, estarmos aí mostrando as obras dele e todo o cuidado em relação ao corpo humano, enfim, que ele desenvolve nessas atividades. Bom, quem quiser conhecer essa mostra aqui em cima, e aqui esse espaço, o telefone e o e-mail está na tela. Faz contato, agenda. O funcionamento aqui é da primeira hora da tarde até 18 horas, né? Isso, nós abrimos para o público ao meio-dia e fechamos às 18 horas. É um horário excelente, o horário é excelente. Muito bem, vamos lá para cima agora e vamos dar uma olhada, então, nesse espaço lá de cima, que o professor Everton disse que nós vamos ter a oportunidade de conhecer uma exposição. Estamos, professor Everton, então, aqui no segundo piso desse espaço cultural da Unimed RS. Aqui tem a galeria dos presidentes. Dr. Guinter, Dr. Bruno, Dr. Irion e o atual presidente, o Dr. Mai. E aqui, representando os 500 anos? Os 500 anos pós-Leonardo da Vinci, uma obra, então, do Dr. Paulo Favalli. É do Dr. Paulo Favalli essa obra? Essa obra. Essa, né, e todas as obras que nós temos agora disponíveis, né, expostas, que, inclusive, acho que é interessante a gente mencionar que essa exposição fica até 30 de setembro. Opa, 30 de setembro. Vou repetir, está na tela, telefone, e-mail para você marcar para vir. Vamos caminhar um pouco para cá, professor Everton, que eu fiquei encantado. Agora, é impressionante a capacidade dele de criação. Anatomia decorativa, de 2008. O Dr. Favalli, já um artista já conhecido, enfim, no Rio Grande do Sul, né, tem uma sensibilidade muito grande, né, em... como é que eu vou dizer, como é que eu vou usar a expressão? Em materializar questões que envolvem a vida humana. Exatamente, exatamente. Ele tem essa facilidade, então, nessa materialização, né, no que diz respeito ao corpo humano, à vida. Né, então, a gente consegue muito bem nas suas obras perceber, né, essa sensibilidade. Professor Everton Quevedo, aqui nós temos outra. Iron Man. Bronze, esguicho de mangueira de bombeiro, peça de vídeo, cassete, circuito de computador, válvulas de rádio. Quer dizer, o cérebro com válvulas. Eu estou tocando a mão porque eu não resisti, mas eu sei que não se deve tocar a mão nas esculturas, né, professor? Não pode. Mas o que é interessante da obra do Dr. Favalli é essa junção, então, né, essa perspectiva que diz respeito, então, à anatomia, ao ser humano, né, as questões tecnológicas, ele insere em todas as suas, né, ou na grande maioria das suas obras, né, então a gente vê essa perspectiva, acho isso é muito, muito louvável, né, conseguir fazer essa união, né, tecnológica. Ossos do braço, com equipamentos eletrônicos e uma mão eletrônica. Esse aqui é um ciborgue. O ciborgue, as referências são sempre muito interessantes, né, e todas elas, então, dizem respeito, né, à vida, né, ao corpo. Muito bem, vamos dar mais uma caminhada por aqui. Tem coisas muito bonitas aqui, tem mais um rosto com um CD aqui, enfiado no cérebro.
Aqui nós temos uma muito interessante. A pintura em Mind, bronze, câmera fotográfica, Olympus, peças de vidro, videocassete, circuitos de computador, vidro, madeira. Mas que coisa interessante. Mas é de uma criatividade imensa, professor. É maravilhoso, é muito... Nós tivemos contato com o Dr. Favalli numa exposição anterior que ele fez no Margues e nos encantamos. Né? No Margues ele já tinha exposto. Já tinha exposto, né? Nos encantamos e aí fizemos o convite para ele estar conosco nesse momento tão importante para a federação, né? Que é a abertura desse espaço, né? Estamos abertos aí há pouco tempo, e ele prontamente aceitou esse convite e desenvolveu, né, essa peça que nós vimos ali agora há pouquinho, né? Junto com a foto dos presidentes. Exatamente, desenvolveu essa peça exclusivamente para essa mostra. 500 anos... Pós-Leonardo da Vinci. Pós-Leonardo da Vinci. Aqui temos outra peça. Aqui temos... O que é isso? É uma bailarina? O que é isso? La Petite Danse do Chileme Sans. Bronze, tatu em tule. Mas que coisa impressionante. É muito bonito, não? É muito lindo. É de uma coisa... Aqui temos outra mão também, uma mão estilizada. Com essa obra, ele foi premiado. Essa obra aqui premiou ele. Temos aqui a referência. Né? Vamos ver aqui. Paul Favalli foi premiado prêmio Pigual, sexto salão de outono da América Latina. É um negócio sério, não? Importante, importantíssimo. E aqui nós temos mais algumas imagens. Isso aqui é um tronco. Ali nós temos um pé biônico também. E aqui um vídeo que fala um pouco dos 500 anos pós-Leonardo da Vinci. Tem duração de 8 minutos. Esse é ele? É ele. Esse é o Dr. Favalli. Esse vídeo ele produziu também para nós, né? Esse é ele no estúdio dele? No estúdio dele, construindo esta obra, né? Mas ele é jovem, né? É jovem. Estava construindo, então, essa obra a partir... Né? Então, como eu disse, né, desse nosso convite a ele, nessa perspectiva aí de homenagearmos o Da Vinci. Né? Então, o vídeo mostra isso, essa construção da obra. Né? Porque, a exemplo do que a gente tem ali no primeiro andar, né, muitas vezes as pessoas não se dão conta de todo o processo quando visitam um museu, um espaço cultural. Né? As pessoas acham que simplesmente a obra está ali, dada, pronta. Né? E, às vezes, na maioria das vezes, não se dão conta que tem todo um processo de construção, né, anterior. Né? Pensar a obra, pensar a exposição. E ele faz com argila? Num primeiro momento, sim. Né? Mas a habilidade, que coisa impressionante. Não, é muito. É espetacular. Bom, nós estamos concluindo a nossa visita aqui no espaço multifuncional, deste espaço cultural que foi inaugurado pela Unimed RS, agora no final do mês passado. Estamos encontrando também o jornalista Silvio Peter, que é assessor da presidência do Dr. Maia. Agradecer, jornalista Silvio Peter, a possibilidade de, com o professor Everton, nós podemos, então, mostrar um pouco desse espaço que qualifica muito. Eu tenho, particularmente, Silvio, um apreço muito grande pela preservação da história. Por ser história, não entende o presente e muito menos o futuro, não é isso, Silvio? Exatamente. O moderno também se faz olhando para o passado, para a história. A frase do Dr. Maia, porque nós não podemos roubar a cena com ele, né? Ele é o inspirador disso aqui. O navio do futuro está ancorado no céu do passado. É verdade, é verdade. Olha, professor Everton, lhe agradecer muito a gentileza ter nos recebido aqui. Nós aqui vamos dar um pulinho ali agora na sede da federação e vamos concluir essa reportagem com o idealizador desse espaço altamente qualificado, Dr. Nilson Luiz Maia. Continue conosco.
Estamos com o Dr. Nilson Luiz Maia, presidente da Unimed Federação do Rio Grande do Sul, o idealizador desse espaço Memória e Cultura da Unimed Federação. Nós acabamos de vir de lá, o professor Everton nos mostrou, e a gente sai impressionado, doutor Maia, porque ele diz que foi possível preservar os documentos desde a fundação do Sistema Cooperativista Médico no Rio Grande do Sul, foi possível preservar esses documentos todos, né? E lá em cima tivemos a oportunidade de ver uma exposição artística excepcional. Antes de mais nada, lhe cumprimentar pela iniciativa da federação, sua, que foi o idealizador desse espaço, né? Acho que a sociedade ganha com equipamento desses. Meus cumprimentos, doutor Maia. Pois é, Apel. Eu tenho sempre por preceito, por alicerce, por base, em toda a administração, falando no caso aqui especificamente na Federação das Unimedes, de valorizar a inovação, as tecnologias, os avanços. Nossos diretores são todos preparados para essa área da modernidade, digamos assim. Mas isso não nos exime da responsabilidade de buscar este alicerce, que foi possível, em cima dele, ser construído tudo isso e chegar nos momentos que nós estamos hoje, com 47 anos da Federação e 50 anos da Unimed como um todo no Brasil. Por isto é que há mais de 10 anos eu comecei aqui na Federação, no arquivo morto do outro lado, nas casas que nós temos alugadas aqui em volta, a buscar funcionários. E assim, tem uma caixa lá com 2.000 fotografias jogadas dentro de uma caixa. Traz essa caixa aqui. Aí destaquei uma funcionária lá, olhava, quem é esse aqui? Ah, esse é o fulano. Não, esse é o Beltrano. Eu digo, aproveite para eu identificar tudo antes que eu morro, tá? Porque então, depois eu não saber mais quem é. E assim começou. Então, juntamos fotos, juntamos documentos, fomos buscar certificados. Onde é que está a primeira ata de fundação da federação? Ah, não se sabe bem, parece que está num arquivo da secretaria, busca lá. E assim passou-se. Passaram-se 3 anos, 5 anos. À medida que a coisa foi andando, nós fomos melhorando de forma amadorística, né? Pelo menos já daquelas 10.000 fotos que foram encontradas, tinha 2.000, as outras foram no lixo, porque não tinha sentido nenhum ficar aguardando. Os documentos foram aparecendo, as atas foram vindo dos anos subsequentes, os conselhos de administração, as fotos dos presidentes, né? As assembleias gerais, e aquilo foi indo, até diversos funcionários foram destacados para isso, até um momento, há 2 anos e pouco, então, que a gente achou que estava na hora de aperfeiçoar melhor isso, de formalizar e trazer uma pessoa que então fosse da área. Aí contratamos o Everton Quevedo, que é doutor em História, e conhece muito sobre essa parte de arquivística, de organização, das coisas todas. Aí a coisa começou a tomar um vulto profissional, né? Essa foto não pode ser preservada assim, não pode usar o clips, nem o furador, não pode botar plástico, porque isso vai colar. Não, então, noções de arquivo, de história, de biblioteca, que são aquelas tecnicamente avançadas para a conservação a longo prazo. E, à medida que a coisa foi indo, compramos essa casa, que era uma casa que estava quase caindo ali, levamos 1 ano para fazer a reforma, depois vencidas as dificuldades burocráticas da prefeitura, né? Se manteve a fachada como estava, recuperada, e lá dentro foi o que tu viste. E foi aqui, e é aquilo que nós queremos que a comunidade, de maneira geral, que as pessoas que estão nos ouvindo, que tenham interesse por olhar isso junto com a exposição, né, do nosso colega psiquiatra, escultor, né, Favalli, que surpreendeu muito aquilo ali,
Então, que as pessoas venham, olhem, vejam e vão ver ali uma parte da história. Pode não estar interessado na história do sistema Unimed do Rio Grande do Sul, mas não é só isso. Né? A partir dali, nós vamos receber outros expositores, ou vamos receber pessoas da área cultural que queiram fazer uma palestra. Aquele espaço todo que vai ser mostrado no decorrer da nossa entrevista, né? Que hoje tem a exposição, ali cabem 40 pessoas. É um anfiteatro pequeno, com as cadeiras, outro tipo de coisa. Então, a finalidade, eu diria assim, é mais um local, mais um espaço de cultura para a comunidade do Rio Grande do Sul. Muito bem. Dr. Nilson Luiz Maia, presidente da Unimed RS, que entrega com sua diretoria à sociedade porto-alegrense esse espaço altamente qualificado. Parabéns, Dr. Maia, uma alegria revê-lo. Direto aqui da Unimed Federação, para o consumidor RS, Alexandre Apio.